Você não viu nada e quer ver tudo. Viu tudo, mas não viu nada. Queria agradecer principalmente a todos os cineastas e artistas brasileiros presentes aqui, principalmente o grande mestre de cinema brasileiro, José Mojica Marins, a Carla Camurati, o Antônio Carlos Fontoura, a Nina de Pádua e também os que não vieram, o Julinho Bressani, que foi premiado aqui o ano passado, e também o Nelson Pereira dos Santos e a dona Lúcia Rocha, que viria representando o seu filho Glauber Rocha, a quem dedico esse prêmio também. O assunto é cinema. Cinema, cinema, o assunto é cinema. De la época de los romanos, histórico, de la edad de piedra. Bom, eu quando eu fui para Portugal eu estava com um pouco de medo, porque o Carlota é um filme limite nessa relação, né, Brasil e Portugal. Ele pode ser mal interpretado. Coño! Até vas a dormir em lugar de besar-me? Tem certeza que é isto mesmo que tu queres, Carlota? Espero que o povo brasileiro se esqueça de uma vez por todas que há 500 anos os portugueses chegaram ao Brasil. Não sintam esse peso, não têm que sentir esse peso. Os portugueses já não mandam no Brasil há 500 anos, por isso não temos nada a ver com isso, não temos nada a ver com os vossos problemas atuais. Vocês têm a vossa vida e têm que a viver de uma forma muito objetiva e sabem a viver porque têm uma alegria de viver que nós ainda não temos e que haveremos de ter no futuro mais próximo. Depois Ceci beijou Peri, Peri beijou Ceci ao som do Guarani ao Guaraná, surgiu a feijoada e mais tarde o Paraty. Acho que a nossa relação com os portugueses tem uma diferença muito grande, porque assim, o Brasil foi um país em mutação e é um país em mutação constante. E eu acho que, de alguma maneira, a gente também chega, às vezes, até a ofender um pouco os portugueses, por exemplo, a maneira com que a gente usa a língua portuguesa, a gente transforma as palavras de uma maneira absurda, às vezes, né? A gente fala em metáfora o tempo inteiro. Disse o barco do porto não tem sonho ou o porto do barco não tem porto? Porto ou corpo? O barco do sonho não tem porto. Que é conhecida pelo nome de Fantasporto. Noite especial esta, não só porque chegamos a este ponto e sentimos que fizemos algo pela nossa cidade e elevamos, de facto, o seu nome a todos os cantos do mundo cinéfilo. Gostaríamos de deixar aqui o nosso reconhecimento a todas as centenas de jornalistas que já passaram e, sobretudo, aqueles que continuam a vir dar prazer da sua presença connosco e, em nome deles, a organização gostaria de lhes agradecer. E do fundo do nosso coração, uma saudação especial, especialíssima ao público do Fantas. The hunters will be out in force, filling the hungry sky. Hi, I'm Louis Morneau, and I'm an American film director here at Fantasporto. O assunto é cinema. Cinema, cinema. O assunto é cinema. I did a film called From Star Wars to Star Wars, the story of Industrial Light and Magic. It's a documentary about the 25-year history of George Lucas's special effects company, Industrial Light and Magic.
Tarain, soy editor de la revista profesional Euromovies. O Fantasporto em Portugal tem uma característica muito curiosa. Desde o seu início, vem descobrindo realizadores que hoje em dia são, de facto, aqueles que levam pessoas à sala de cinema. O Fantasporto descobre gente e uma das descobertas foi a Vaca. Olha, um prazer enorme estar aqui com outro cineasta norte-americano, Brian O'Hara. Rock and Roll Frankenstein, obviously the title kind of says it all. It's rock and roll, it's Frankenstein, but it's just updated. Now in this version of Frankenstein, they want to make a superstar. They dig up all the famous dead rock icons. They get Elvis's head, Hendrix's black hands. They're supposed to get Jim Morrison's genitalia. Em Portugal não há mais nenhum festival de cinema fantástico. Os outros festivais portugueses são festivais interessantes. Só que cada um tem a sua temática. Hello, my name is Mika Seppala. I'm from Helsinki Film Festival. Soy Ángel Salas, miembro del comité de selección del Festival Internacional de Cinema de Cataluña, más conocido como Festival de Sitges. Eu acho que no Brasil fazer cinema é uma atividade bissexta. Eu me considero um cineasta bissexta. Eu faço um filme de 6 em 6 anos e olhe lá. É o 20º aniversário do Fantasporto, eu sou quase tão velha como ao contrário. O Fantasporto é que tem. Como jornalista, o Fantasporto serviu como uma grande oportunidade para conhecer essa figura ótima que é o Danny Elfman. It's been a fantastic experience for me. I've been to many festivals, but unlike many festivals like Cannes and whatnot, this is a labor of love, and that's why it's so fantastic to me. Ah, foi bárbara. Eu adorei ter ido a Portugal. Nasci ali pertinho da quadra da Mocidade de Padre Miguel. Vim para Portugal com 15 anos para acabar o ginásio. Fiz faculdade de letras, história. Eu não serei jamás a princesa de Brasil. Okay, from Fantasporto, Vasilis más o menos. Hello Brazil, how are you? Eu acho que depois de mais de 30 anos correndo por tudo quanto é país da Europa, eu venho parar aqui em Portugal. Eu acho isso incrível, justamente no ano 2000, né? Então eu acho fantástico estando dentro de um festival fantástico. Fomos uma vez a um festival em Espanha, na Catalunha, Festival de Sitges, porque o Mário tinha estado lá em férias e sabia que havia um festival de cinema fantástico. E nós, no ano seguinte, pedimos para ir ver como é que se fazia o festival. Ficamos tão impressionados com a organização, com a temática, com a ação do público, que decidimos. E se tentássemos fazer o mesmo? A partir desse momento, decidimos fazer em Portugal, nós que tínhamos uma revista de cinema chamada Cinema Novo, uma mostra de cinema fantástico, onde incluímos filmes que não eram propriamente aqueles filmes que as pessoas esperavam que incluíssemos. Sobretudo mostramos o cinema romântico francês de Marcel Carné, de Jean Cocteau, mostramos o cinema expressionista alemão de Murnau, de Fritz Lang, e mostramos um cinema português que também existia de características onírico-fantásticas. Foi um êxito absolutamente enorme. A partir desse momento o festival estava lançado em Portugal. O festival foi crescendo de ano para ano, sendo cada vez mais seguro, cada vez mais importante. O festival tem obviamente uma tendência de fantástico, clara, de imaginário, de onírico. É aí que eu creio que o festival se sente melhor e que tem uma relação maior com o público. O festival é um festival que apela ao imaginário, que não apela à realidade. As pessoas estão fartas da realidade. As pessoas vivem a realidade no seu dia-a-dia e querem no cinema para uma fuga. O Mário Dorminski, que é a pessoa que é o diretor do festival, né, é um cara muito interessante, conhece muito cinema brasileiro. E foi uma gentileza em pessoa com a gente foi muito bem tratado. Eu adorei, eu fiquei apaixonada por Portugal. O Porto é lindo. It's beautiful, man. It's really nice. Mario Dorminski, who runs the festival, he's like a big teddy bear, you know? And I don't usually hug men. He's one of the few guys I'll hug. He's a nice guy. And there's a lot of fun films here. Very relaxed festival. Para mí es uno de los mejores festivales dentro del género fantástico. Achei muito bom. Eu acho é um festival que dá oportunidade a gente ver coisas que não chegam ao Brasil. I'd heard about it, obviously, through my brother,
And I like the idea of it being centered around fantasy and the fantastic. And it just seemed like a good idea. Plus, I always wanted to see Portugal. Há uma variedade enorme de filmes e penso que está a correr muito bem. Vamos ver o final do festival como acontece, né, para mim poder fazer realmente me expressar melhor sobre tudo que acontece aqui em Portugal. Fantasporto is always a great festival because it gives the opportunity to young directors and independent directors to show their work. Yo creo que Fantasporto tiene una excelente salud que está demostrando en esta edición y además está haciendo una labor, creo, importante en descubrir nuevos valores del cine fantástico y del cine en general. For me, Porto and Fantasporto is always the best. O melhor caminho para o cinema brasileiro chegar à Europa é uma ironia, mas passa pelos Estados Unidos. Todos sabemos da hegemonia esmagadora do imperialismo cultural norte-americano no cinema. The beast from 20,000 fathoms. And I see that everywhere the Hollywood movies are more prevalent than in the countries they go to than the films made in that country. And by and large, American movies, they fucking suck. I mean, everybody knows it. But, like, everybody's watching this shit, and everybody thinks American films are great. You know, fucking Titanic, I mean, even you guys are watching that shit. I mean, that's a bit, you know, I mean, shit like that is, I don't know. American films, and they want to like look out to new things. For example, Hong Kong movies were like big hits a few years ago, but now they are sort of fading away. People are always looking like new countries, and South America is definitely one of them. Não fica bem ao cinema português, ao cinema brasileiro, acentuar os modelos de representação que tem o cinema norte-americano, que é incopiável. Portanto, o cinema português e o cinema brasileiro não deve se abastardar, deve manter a sua traça, a sua matriz, e tentar romper o bloqueio de forma mais ou menos, digamos, heroica. El cine español tiene una personalidad. Cuando alguien ve una película de Almodóvar o de Alex de la Iglesia, ve que es española, tiene el signo de lo español. Tienen personalidade, não são meras cópias de lo que se hace fuera. O Fantasporto também só agora está descobrindo o Brasil cinema. Teve alguns filmes que passaram aqui anos anteriores, como O Espelho de Carne. As Sete Vampiras e também Os Escorpião Escarlate do Ivan Cardoso, mas de uma forma muito espaçada. Agora, devido ao trabalho de curador que o Ivan tem feito com o festival, tem sido possível que o nosso cinema chegue aqui a este festival, que neste momento é o festival mais importante de Portugal. Tem sido possível que o nosso cinema chegue de uma forma estruturada, não fragmentada, procurando revelar, através de ciclos, os cineastas e os movimentos mais importantes da nossa cinematografia. Depois do sucesso O Segredo da Múmia e As Sete Vampiras, Ivan Cardoso, o mestre do delir, volta a atacar, trazendo para as telas
O Escorpião Escarlate. E daí a lógica, por exemplo, deste ano, apresentarmos uma grande retrospectiva daquilo que foi um dos momentos mais altos do cinema brasileiro, que é o Cinema Novo Brasileiro, com Nelson Pereira dos Santos, com Glauber Rocha. Entrega, Corisco! E do Júlio Bressan, que de alguma forma era o underground do cinema novo brasileiro. Necrofone. E, paralelamente, alguns filmes daqueles mais polémicos, talvez, recentes do cinema brasileiro em relação aos portugueses, como é o caso da Carlota Joaquina, da Carla Camurati. Don João was a coward. He panicked when he realized he was going to be Prince Regent. He locked himself up until he found the strength to assume the regency of Portugal. E, obviamente, o Serva Padrona que ela fez, que me parecem fundamentais para as pessoas entenderem que há também um novo cinema brasileiro que nós queremos mostrar e que os produtores brasileiros vejam no Fantasporto uma porta de entrada para o cinema brasileiro, não só em Portugal, como em toda a Europa. Acho que é essencial a gente conseguir trocar com os países mais próximos, com um país, se a gente conseguir trocar direito com os países que falam português, se a gente conseguisse melhorar esse intercâmbio. Já disse que para o Brasil eu não vou! Não vou! Olha os animais que passeiam pelas ruas do Brasil! São esses que vão devorar os filhos! No Brasil eu não vou! É impressionante, não é? Como é que a gente falamos a mesma língua e como é que há tão pouco intercâmbio, porque aquilo que nos chega do Brasil são as novelas. Então temos que armar alguma coisa, a gente que é cineasta, a gente que é esperto, entende? O cinema brasileiro sempre esteve envolvido numa espiral dialética, não é? Portanto, crise gera criatividade, criatividade gera novamente crise, portanto, é uma dialética permanente. Que o Brasil é isso mesmo, né? Você não retoma uma atividade depois que ela chegou ao zero tão rapidamente, é uma ilusão. Não é só questão de quanto de dinheiro você injeta naquela atividade para que ela volte a funcionar. Que um filme indo bem vai animar outros produtores, vai animar o exibidor. Então saberemos que temos casas abertas para o cinema, saberemos que temos produtor para investir. Então deveríamos sempre torcer que um filme fizesse sucesso, né? O cinema brasileiro tem um grande desprezo pela história. É um cinema de cineastas interessados pela imagem. O público está pouco ligando para a imagem, o público quer boas histórias. Acho que no Brasil o cinema vai se fazer novo de novo dentro de algum tempo, ¿no? El cine brasileño ha tenido momentos que ha bajado, pero yo creo que este es un momento bueno. Hay buenos realizadores, muy buenos actores en Brasil, inclusive actores de telenovela y todo, o una Xuxa que gusta a todo el mundo. Uncle Ivan, I'm so nervous. Thank you for coming to my screening, though. Sometimes I get 10 more ideas, and an effects guy needs to be flexible. Added computer-generated birds and miniature waterfalls, which were made from a top-secret ILM formula. We ended up shooting basically salt. Some of the most exciting work will still be ahead. I think that there's going to be many more big budget films that are very complicated, and many lower budget films that are using new digital technology, which I'm like this camera you're using now. The future of the cinema? Yeah. Well, like the future of everything else, we're all gonna die in a fucking hell. Reverse! They're coming. It is a difficult question, but it's, you know, it's
I think it's all good. I think there are more and more films out there each year. A lot of people just taking cameras like these and making interesting films, which is really exciting. I think about 20 years ago, Francis Ford Coppola did an interview where he said one day people would have video cameras and kids will be making movies and they'll be huge, and now the Blair Witch Project comes out and it's exactly what he had predicted. A revolução virtual que o cinema agora permite, através, digamos, das câmaras digitais, as câmaras digitais permitem fazer cinema que se veja no grande ecrã. O que quer dizer que qualquer pessoa com muito pouco dinheiro, desde que seja francamente criativo, pode fazer cinema. Vai haver muita gente a fazer cinema, tal como há muita gente a escrever, tal como há muita gente a pintar, porque são, digamos, os custos são poucos a partir de agora. Só que, feita a triagem no fim, só vão ficar os melhores. Eu acho que o futuro do cinema é animar plateias por mais alguns séculos. Acho que ele vai mudar, acho que ele vai ter um outro tipo de sala, acho que a gente vai conseguir testar telas maiores. Espero que ele cada vez evolua mais, que chegamos agora à terceira dimensão, que é uma das coisas mais esperadas por todos, né? That's spectacular. I mean, that is amazing. I mean, I also believe it's an escape. It makes people feel good. I enjoy going to the movies. Sometimes if you're depressed, upset, you can go to the movies. They take away all stimulation, almost like a Buddhist tries to go to be in a silent, quiet place just to meditate, to get clear. When you go into a movie theater, it is a type of a temple because they turn off the lights. They talk, there's no talking. People just sit there. And you give yourself over to another reality where they give at least two of your senses are totally controlled by a filmmaker. And it's spectacular. So it allows you to escape your life, to take a journey to another place, another time. It's totally educational. It also can make you laugh, it can make you cry, it can make you have emotions you can't have in your own personal life. It's an amazing thing. Sempre perseguido por forças misteriosas que atormentam suas complicadas viagens para o exterior, o maldito José Mojica Marins, o nosso popular Zé do Caixão, também acabou brilhando no fama, sendo um dos principais premiados na noite de encerramento. Muito obrigado a todos. Acho que a participação do Mojica Marins, como eles chamam, o nosso Zé do Caixão lá em Portugal, foi ótima, assim, ele foi descoberto por uma porção de gente nova que não conhecia o trabalho dele. Eu sou mais forte! Você é minha criação. Não pode ser mais forte do que eu. Você tem certeza disso? Tenho. O Mojica Marins não pode ser conhecido pela imagem que criou, tem que ser conhecido pelo cinema que fez. Ele é um grande cineasta e tem que ser visto como um grande cineasta que é. O público já passou a entender o criador e a criatura. Mojica, você ainda tem medo de andar de avião, meu filho? Olha, o avião eu realmente perdi o medo, porque tantas foram as viagens que eu tenho feito para tudo quanto é estado do Brasil, para tudo quanto é lugar do mundo, né? E a gente acaba perdendo medo. Mas quando entra naquela turbulência, queira ou não, a gente não quer, mas dá aquele frio na barriga e a gente fica imaginando quando a gente vê na televisão os aviões que caem e não tem um sobrevivente, né? Mas qual o problema? O que você sente quando está a bordo? Olha, eu sofro de claustrofobia. Ah, então você teme a morte, Zé? Eu não teria medo de morrer, porque eu acho que a minha missão já está praticamente completa, né? Eu acho que fiz o que tinha que fazer, certo, o ser humano cada vez quer um pouco a mais, né? Zé, depois que eu levar a sua alma para as profundezas do inferno, eu posso cremar o seu corpo. Esse negócio de cremado não é comigo não, certo? Eu acho que eu tenho que ser enterrado como qualquer outro ser humano, foi assim que a coisa era. Então o famoso Zé do Caixão
cachorro não se importa que os vermes comam a sua carne? Os vermes já estão dentro da gente mesmo. A gente convive com os vermes diariamente, pegando verme. Então eu acho que nós temos que ter medo, né? Mojica, como você gostaria de ser enterrado? Morto, vivo ou num caixão de segunda? Eu já tenho um caixão que me acompanha desde que eu criei o personagem do caixão, já vai para 37 anos. Não vou querer ir nesse caixão, porque esse caixão vai ficar para a história. Mas vou pegar um caixão mais ou menos confortável como ele, né? E ficar numa boa, né? Danny Elfman, ele foi a grande atração do Fantasporto desse ano, né? Porque ele é um cara hollywoodiano, chamado figurão hollywoodiano, já que ele compõe trilhas de filmes do Tim Burton, de outros de filmes com Jack Nicholson e tal. Mas o Danny Elfman, no fundo, ele é um grande outsider. I finally get a diploma. Never got one of these back when. I'm bad at speaking in public, so bear with me. This is my first time in Portugal. I really hope it's not my last. It's been a fantastic experience for me. Danny, how is the secret to make a good soundtrack? Secret. I wish I knew the secret, but if you ever find that secret, I'd love to know. All I know is a lot of very, very hard work. But I keep looking for a secret. Make it easy. I am Constable Ichabod Crane, sent from New York to investigate murder in Sleepy Hollow. How much have your superiors explained to you? Only that the three were slain in open ground, their heads severed from their bodies. Taken by the headless horseman, taken back to hell. Is everyone in this village enthralled to superstition? Murder! The horseman's killed again! I started with Tim Burton with his first film, which was called Pee-wee's Big Adventure, 1985. So that was his first feature and my first feature. And for the next 10 years, I only worked half the year composing, and I had a band. And so the band worked with the band half the year and composed 2 films a year for half the year. And so when suddenly I was asked to compose for Tim Burton, first thing I said is, "You're crazy." Why me? I enjoy his wanting to always do something different, you know. It's not difficult. He's not a very close friend, but we work very well together. I know him very well. He knows me very well. 15 years now, 8 films.
makes his movies. So it's not a struggle to find what the tone of his films are, and that's the most important thing for a composer, is to find the tone of the movie and help the audience understand the tone of the movie. And Tim's movies are very strange and difficult, so to find the tone is very important. I work 7 days a week, and I say goodbye to my friends. There's no going to movies, no going to dinner. I usually work 12 hours. I work usually from 2 in the afternoon till 2 in the morning, and it's very hard, which is why I'm going back now to only doing 2 films a year, because I don't know how to do it easy. I thought in all these films I would learn a way to make it easy, and I never did. Well, Bernard Herrmann was my mentor. I understood that if his name was in a film, that something special was there. And I saw these movies many, many times. Seventh Voyage of Sinbad, Jason and the Argonauts, Journey to the Center of the Earth, Dave the Earth Stood Still, my favorite. And then as I became a teenager and got very much into watching films, then I discovered Alfred Hitchcock. And I said, oh, there's the same composer now doing all these wonderful Hitchcock scores. And then there's Citizen Kane, same composer. And Trouble with Harry, same composer. North by Northwest, same composer. Psycho, same composer. And I finally realized this man could do anything. O Oingo Boingo se apresentou no estádio do Flamengo, aquele lugar horroroso, na Gávea, sem nenhuma infraestrutura para show, era um lamaçal, 40 mil pessoas, e eu estava lá no meio, vendo o Oingo Boingo desfilar seus maiores sucessos, e o Danny Elfman era o líder. Ele falou que nunca fez um show para tanta gente como aquele no Rio de Janeiro. I didn't even know I had an album released there. And they call and they say, you have to come to Rio. I go, but why? We have no album. They said, yes, you have an album, and the song from your album is #1 single. And we go, oh, okay. And so we go to Rio, and it was amazing. I mean, a police escort in a soccer stadium, and I had the most amazing time, and I fell in love my second day. I almost never came home. You like samba? Oh yes, very much. And so I have much love for that. And it started when I was young, because you know, Black Orpheus was a favorite movie of mine when I was young. And to see the streets and the carnival, but especially the older, you know, music, the older samba. Say to Brazilian fans other than I want to come back. I want to come back and fall in love again and never leave.